Muy buenas tardes. Muito boa tarde. Un saludo al misionero Uma saudação ao Miguel missionário Miguel Bermudes todos los Marim ministros e todos os ministros y a todos los e hermanos. todos os irmãos. Hoje, Hoje, jueves 24 quinta-feira, 24 de novembro deste ano, 2022, el cual recordamos o qual recordamos como el día de como o acción de Dia de gracias Ação de Graças y e conscientes de que conscientes de que todos os dias estamos agradecidos ao nosso Pai Celestial pela vida, pela saúde e por ter nos colocado a viver neste tempo tão maravilhoso, o qual é o tempo onde Ele vai cumprir todas as promessas correspondentes a este tempo final e assim ser muito em breve a imagem e semelhança nesse corpo eterno e glorificado que Ele prometeu para cada um de nós, porque já somos a sua imagem e nos falta a semelhança, esse corpo eterno e glorificado. Assim que estamos vivendo no tempo mais glorioso de todos os tempos. E hoje é motivo de mais agradecimento neste dia de ação de graças por todas essas bênçãos que Ele nos deu, está nos dando e nos dará também mais adiante. Um dia como hoje, nosso irmão Branham pregou em 25 de novembro de 1965 essa mensagem muito importante, a união invisível da noiva de Cristo. E ali, depois podem ler, ele trouxe muitas coisas à Igreja do Senhor, as quais, neste tempo final, estariam se cumprindo, estariam se materializando no meio da Igreja Noiva, a qual, neste tempo final, Deus estaria revelando tudo correspondente para que esteja assim pronta e preparada para o rapto. E o apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 3, versículo 8, diz: A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo. E aí escreve dispensação, abreviado dispensação, onde diz graça, ou seja, dispensação da graça, escreve ao lado dispensação. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que a tudo criou. E desenha ali uma estrela de Davi. Na mensagem, o treinamento de Davi para a batalha, pregado 2 de agosto de 2001, diz, em 2 de agosto de 2001, em Yucatán, Valladolid, Yucatán, México, diz, nosso irmão William Soto Santiago, sendo que é o 8º anjo mensageiro de Jesus Cristo, vem na era 8ª, que é a era da pedra angular, e cumpre o tipo e figura de Davi, sendo o 8º filho de Jessé. Este é o 8º filho de Cristo, o 8º anjo mensageiro de Jesus Cristo. E agora diz, recordem, é o 8º anjo mensageiro de Jesus Cristo. E clamou com grande voz aos 4 anjos a quem havia sido dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra,
nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selados em suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, 144.000 selados de todas as tribos dos filhos de Israel. E começa a enumerar 12.000 selados da tribo de Judá, e assim continua enumerando 12.000 selados da tribo de Rubem, e assim continua enumerando 12.000 selados por cada tribo. E agora, este é quem vem ungido com o selo do Deus vivo, com azeite, com o Espírito Santo. Porque o azeite representa o Espírito Santo. Vem com a unção para o último dia, e essa unção vem para... E essa unção tem a ver com o ministério que ele vai realizar a favor dos escolhidos dentre os gentios do corpo místico de Cristo e dos escolhidos do povo hebreu, que são 144.000 hebreus, e da promessa de Cristo sentá-los sobre seu trono. Tem que estar ungido para sentar-se sobre o trono de Davi, com Cristo, nosso Salvador. Tem que estar ungido com o azeite da unção, o azeite do Espírito Santo, e tem que ter vencido. Na mensagem, a união invisível da noiva de Cristo diz, na página 37, diz, consequentemente, um dia a mãe soube que ela tinha posto 2 ovos, assim que começou a busca por este outro, voando ao redor, buscando como grande Espírito Santo, Um dia voou sobre a granja, essa denominação. Ela olhou ali abaixo e viu seu bebê. Ela exclamou. Era a voz de algo que produziu eco dentro dele, em seu interior. Isso sonha correto. Permita que um verdadeiro germe predestinado que tenha nascido, predestinado por Deus, que ouça a palavra de Deus e escreve o germe predestinado. Para ele é música, ele sabe que isso é verdade. Ele, de qualquer forma, estava cansado dessa coisa denominacional. Una-se a nós, venha conosco. Nós temos uma festa social, temos isso, nós temos... Ao pequenino não soava correto. Ela dizia, filho, você de qualquer forma não pertence a esse grupo, pertence a mim, és meu. Ele disse, mamãe, isso soa real. Como vou sair? Quando diz, mamãe, isso soa real, ele escreve a palavra. Como vou sair disto? Somente salte, pule, e eu te agarrarei. E ele escreve Apocalipse 4:1 e escreve, sobe aqui, e reticências e uma pedra angular. E escreve, mamãe águia, e seu filhote de águia, a pirâmide, as eras e a flecha para a pirâmide. Somente dê um salto e eu te agarrarei. Isso é tudo que você tem que fazer. A palavra ungida de Deus, escreve Elias e Moisés e Elias, sendo vindicada diante de qualquer homem que é nascido para ser filho de Deus. Com o germe, o gene, ele escreve alma, predestinado nele para esta hora. Ele verá a mensagem de Deus tão seguro, tão certo como há um Deus no céu. Ele escreve, ver a mensagem. Martinho Lutero
viu isso para ele, Wesley viu isso para ele, os pentecostais viram isso para ele. E agora e você? Eles entraram em denominação. Aqui está a palavra condenando, dizendo exatamente o que deves ter para hoje em dia. Exatamente igual a Malaquias 4 e todas essas outras promessas para a hora. Vê você? O que vê você? O que estão vendo? Amém. Aqui estamos. A águia real escreve ES Cristo, ou seja, Espírito Santo Cristo, e genuína está aqui. Minhas ovelhas conhecem minha voz. Ao estranho não seguirão. Claro, por predestinação foi colocado aí dentro. Foste pré-ordenado para ser um filho de Deus. Estiveste em Deus antes da fundação do mundo. Escreve minhas ovelhas. Somente és manifestado nesse dia para sua glória e honra. Como pode fazer quem que honre sua palavra? Sim, Senhor, do qual és uma parte dessa palavra por predestinação. Porque note, o Deus é a palavra, creem? Bom, então, se Ele sempre foi a palavra, no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus, então você estava em Deus. A palavra, a parte que realizarias e esteve em Deus antes da fundação do mundo. Vejam que formoso. Essa parte que cada um de nós íamos realizar aqui na Terra estava primeiro em Deus, desde antes da fundação do mundo. E aí desenha uma estrela de Davi. Ele te viu, te conheceu, te predestinou para Ele. Para isso. Eu digo a vocês, igual segundo essa águia reconheceu essa voz, assim também um verdadeiro cristão nascido de novo reconhece a voz de Deus falando através da palavra, quando eles a veem ungida e vindicada. E ele escreve Elias e Moisés e Elias. Note, ele olhou para cima, ele não viu essa velha galinha, ele escreve Laodiceia, Cocó, por aqui, una-se a nós e assista aqui, vem isso e vê isso e vê aquilo. Ele viu um ser como ele queria ser, voando no ar, gritando livremente em cima, nas alturas, por cima de todos os abutres e coisas da terra, aleluia. Queria ser isso, porque nele estava a ser isso. E um homem que é nascido de Deus, um filho de Deus, tem que ter uma natureza de Deus. Tem que ser semelhante a Deus. Ele honra a Deus. Ele é parte da palavra de Deus. E ele escreve aí, semelhante é igual à teofania. E nesses dias finais, e essa noiva tomando forma exatamente igual no princípio, exatamente igual no mesmo poder no qual ele esteve no princípio, subiu através dessas organizações e assim sucessivamente, e sai para a noiva. Ele não pode ser outra coisa exceto isso. E desenha uma pedra angular e as eras. E continua dizendo aqui, nosso irmão William Soto Santiago diz, tem que estar ungido com azeite da unção, o azeite do Espírito Santo, e tem que ter vencido, porque não se pode sentar no trono como rei, com Cristo em seu trono, alguém que não tenha vencido, alguém que não tenha vencido o anticristo, o homem de pecado, a besta. E esse que o vencerá será esse anjo, porque terá unção e nele estará Cristo em sua manifestação final. Recordem que as Escrituras têm múltiplas revelações. E Deus
esteve, à medida que vamos avançando neste tempo, nessa etapa de ensinamento, vai nos mostrando tudo o que estava aí selado no cumprimento do sétimo selo, que é a vinda do Filho do Homem com os seus anjos, e esteve nos mostrando esse programa que ele estaria realizando depois que a dispensação da graça se fechou e está nessa etapa de preparação para obter todas as bênçãos que Deus tem nessa etapa presente, as quais Deus está nos mostrando, e assim podemos ir crescendo neste conhecimento do dia e a hora em que estamos vivendo, o qual nos trará a promessa da ressurreição e a transformação. Porque notem vocês aqui, na mensagem, como posso vencer? Página 15 diz, parágrafo 65, vigiem nos dias de Noé. Tipo desses dias, Jesus se referiu a esses dias dizendo, como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 37. Note, assim será também a vinda do Filho do Homem. Só haviam 8 vencedores naquele mundo pré-diluviano de milhões de pessoas. Só 8 pessoas venceram. Foram genuínos vencedores. Estes eram os 3 filhos de Noé e suas esposas, mas Noé e sua esposa. Gênesis 7:13. Foram somente 8 vencedores que entraram na arca no momento apropriado. Como fizeram? Eles escutaram a palavra de Deus. E quando a porta foi fechada, eles se encontravam dentro da arca. Não ficaram do lado de fora. E ele desenha uma pirâmide e escreve 8 em cima da pirâmide e embaixo as eras. E aí nesta pirâmide das eras aí, divide as últimas nas últimas 3. E recordem o que estivemos vendo nesses dias da mensagem que nosso irmão William pregou no domingo, e na segunda-feira tocamos algumas coisas referente a esse 8º filho que não estava no quadro, não estava na cena, ou seja, que não tinham por não estava aí no momento onde Samuel estava para ungí-lo, esse que seria rei de Israel. E o irmão William aí diz, na página 12 dessa mensagem de domingo, agora, 12:13, agora, vejam vocês como alguém que não aparecia no quadro, quando estavam ali os 7 filhos de Jessé, seria quem apareceria no quadro e seria ungido por rei de Israel. E ele aí, em 1 de Samuel 16, diz,
Versículo 10. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a estes. Ele escreve 7 filhos. E uma pirâmide às eras. Assim perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. E aí escreve aí o 8º filho. E disse Samuel a Jessé: manda chamá-lo. Não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. E não nos sentaremos na ceia das bodas do Cordeiro até que esse 8º apareça no meio da igreja. E recordem que há escrituras que em repetidas ocasiões lemos do reverendo William Branham e que o irmão William escreve, que tem múltiplos cumprimentos. E esse 8º filho de Jessé, vemos que representa o anjo do Senhor Jesus Cristo. Depois do 7º anjo, da 7ª era da Igreja Gentia, o reverendo William Branham, e Jesus. Vamos ir por aqui. Isto íamos falar na sexta, ou talvez mais adiante, porque ainda há algumas escrituras que faltam por acrescentar este estudo bíblico que será feito, mas vamos, já que entramos nessa parte aqui, podemos ir adiantando para que possam ir vendo todo o quadro que há referente a isso, que é algo muito, mas muito glorioso e grande o que Deus nos tocou, nos deu e que correspondeu a cada um de nós viver. Vejam em São Mateus capítulo 11, nos diz, versículo 12 em diante, desde o versículo 11. Capítulo 11 de São Mateus, versículo 11 em diante. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Contudo, o menor no reino dos céus é maior do que ele. O menor do reino dos céus. Desde os dias de João Batista até agora, faz-se violência ao reino dos céus, e pela força apoderam-se dele, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E ali, como em repetidas ocasiões nosso irmão William dizia, pois aí não viriam mais profetas. E tinham aí o profeta dos profetas. Tinham o anjo do pacto manifestado em carne em Jesus de Nazaré. E podiam dizer os doutores da lei, todos eles, que eles tinham profetas até Malaquias, porque nem sequer tinham recebido a João. Jesus estava dando uma grande revelação ali, porque estava ali identificando a João Batista como o precursor.
Ou seja, que a vindicação de que Jesus, ou a vindicação, corrijo, de que João Batista era o precursor da primeira vinda do Senhor, era a presença daquele que ele estava precursando. Como diz o nosso irmão Branham no livro das Eras. Vamos ver se conseguimos. Rapidito. Em el libro de las edades. Rapidinho, no livro das Eras. Na página aqui. Nessa versão. Esta é a 369. Essa é a 369. Vamos ver aqui. Em que parte está Vamos ver aqui em que parte que está. Desta outra versão que seja a mesma que vocês tenham. La 3. Vamos ver se é a 365. Sim, 365 e 365 e 366. Onde ele diz, aunque ele não será popular, mesmo que ele não será popular, sim será vindicado por Deus. Assim como Jesus vindicou João e o Espírito Santo vindicou Jesus. E o Espírito Santo vindicou Jesus. Nós podemos ter a confiança de que este homem será primeiramente vindicado pelo Espírito, operando em sua vida com atos de poder que serão indiscutíveis e não encontrados em nenhum outro lugar. E Jesus mesmo, ao voltar, ele escreve com Moisés e Elias, vindicará, assim como fez com João. João testificou que Jesus vinha. Este homem também, como João, ele escreve Elias, testificará que Jesus vem. E escreve Moisés e Elias. E o próprio regresso de Cristo provará que este homem, na verdade, era o precursor da sua segunda vinda. E escreve a evidência final. Esta é a evidência final de que este homem é, na verdade, o profeta de Malaquias 4, porque Jesus mesmo aparecerá. E escreve Elias e Moisés, ao fim da era gentia. E ele escreve da dispensação da graça. Então, será muito tarde para aqueles que o rejeitaram. E ele ali também escreve ele escreve neste outro livro os últimos 3 anos e meio dos 1954 anos. Tenham isso em mente, porque é algo muito importante. Onde é que aparecerá e quando é que aparecerá esse ministério? Porque Jesus mesmo aparecerá, ele escreve ali ao fim da era gentia. E ele escreve os últimos 3 anos e meio dos 1954 anos. Tenham aí com o que se falou no domingo, ou um destes dias, ou na segunda-feira. É preciso ver qual foi o estudo que se falou dessas datas. E aí já vão tendo um quadro mais amplo. Continua dizendo, então será muito tarde para aqueles que o rejeitaram. E para os que quiserem receber, de todos aqueles que não conheceram, quem foi o precursor? Foi o reverendo William Marion Branham. Mas recordem que há um lugar onde diz que Elias virá precursando e estará pregando a paz imperecível.
todas essas escrituras é preciso colocá-las nos lugares correspondentes para olhá-las desde diferentes ângulos, e você verá que tudo vai enquadrar muito bem. Jesus ali, quando diz, os profetas, todos os profetas da lei profetizaram até João, aí todo mundo poderia dizer, não vem mais ninguém, não vem mais nada. Os próprios discípulos podiam dizer, até aqui chegou tudo. Não imaginavam que ia estar começando uma nova dispensação. Agora, vamos continuar aqui onde paramos. Em Primeira de Samuel, onde ali diz, envia, manda chamá-lo, porque não sentaremos à mesa até que ele venha. Ou seja, isso representa a ceia das bodas do Cordeiro, onde estarão todos os do Antigo Testamento e todos os do Novo Testamento, estarão todos os do nosso tempo também. E não se poderá efetuar a ceia das bodas do Cordeiro até que esse oitavo esteja presente no fim do tempo na terra. O irmão Miguel, na segunda-feira, creio que foi segunda-feira, onde esteve escutando o áudio, a saudação que eu mandei, e ele ali escreveu, creio que foi nossa irmã Ruth, onde ele captou algo ali, e seguramente ele viu isto que estamos hoje tocando por cima, e cada vez vai se abrir mais e mais, porque recorde, tudo que a João foi proibido escrever, se falasse, era falado antes do tempo, iriam tropeçar, e até assim, alguns tropeçarão neste tempo com tudo o que Deus está nos dando. Deus já tinha mostrado. Esse anjo tinha dito a João que não escrevesse, porque iriam tropeçar com isso, que ele iria revelar quando tivessem necessidade de sabê-lo. Faltava ainda todo esse tempo. Não havia necessidade de revelar todo este mistério, porque não era o momento para revelar e dar a conhecer o que viria e daria a fé de rapto para os que estivessem escutando. E isso não era para as eras, isso era para o fim do tempo. E não podia ser falado nesse tempo todo esse grande mistério, o qual está sendo aberto neste tempo final. Tudo que não foi escrito está sendo revelado, porque em algum lugar estava escrito, mas em uma forma e uma maneira onde ninguém imaginava. Porque note, há uma parte onde o irmão Branham disse, e veremos mais adiante onde isso está escrito. Ou seja, que ele deixou tudo em seus escritos, e agora está sendo revelado tudo isso, e a João, nessa ocasião, não foi permitido dizer nem escrever. Veja, o irmão Miguel disse, aí me escreveu a irmã Ruth, vou ler tal qual, me desculpe, irmão Miguel, que não pedi permissão, porque não ia
ler. Assim que não vou estar esperando agora para que me dê permissão para ler o que ele me escreveu aqui, Ruth, e nem a Ruth. Não vou ter chance de pedir permissão porque é o melhor está ocupado e não vai poder ler. Assim que vou ler, e me desculpe, Ruth e Miguel, mas veja o que escreveu aqui nossa irmã Ruth, que o irmão Miguel disse, ao final da atividade de hoje, o irmão Miguel disse que esse extrato que leste do oitavo, que não estava no quadro, o deixa ver que depois do sétimo mensageiro dispensacional, viria o oitavo mensageiro dispensacional. E eu não tinha dito nada a Miguel, não tinha comentado nada de tudo isto que estive recebendo e estive juntando com todas as escrituras. Mas quando vocês virem tudo o que há, que o irmão William deixou, e os desenhos que fez e tudo isso, vão se regozijar em grande maneira. E vamos dar com todos os detalhes para que vejam tudo o que há aí escondido deste oitavo, que é algo muito, mas muito grande, o que Deus está cumprindo neste tempo. Recordem que para que seja efetivo e para que funcione essa entrada ao novo corpo, à terra prometida do novo corpo, tem que ser um mensageiro dispensacional. Porque note uma coisa, ali no tempo de Moisés, ele tinha esse ministério dispensacional e, por causa do que fez, não entrou à terra prometida, ou seja, Deus, através desse corpo chamado Moisés, nessa primeira manifestação do ministério de Moisés, não os introduziu à terra prometida, mas continuou sendo o ministério dispensacional, o que faria este trabalho em outro véu de carne chamado Josué. Isso nós lemos faz pouco, ou vários meses, em Josué capítulo 3, versículo 7 diz: Então o Senhor disse a Josué, desde esse dia começarei a engrandecer-te diante dos olhos de todo Israel, para que entendam que como estive com Moisés, assim serei contigo. E ele escreve ali, primeiro Moisés, e escreve em Josué é igual segundo Moisés. Tinha que ter esse ministério dispensacional para entrar o povo à terra prometida. Teve que ser um mensageiro dispensacional que os tirou do Egito. E tinha que ser um mensageiro dispensacional para introduzi-los à terra prometida. E tem que ser, neste tempo, um mensageiro dispensacional que nos introduza à terra prometida do novo corpo e à terra prometida do glorioso reino milenial. E assim, Deus estaria cumprindo o programa que Ele tinha reservado e oculto desde antes da fundação do mundo para Ele, então, atuar no meio da igreja e assim o inimigo de Deus não fizesse imitação, não imitasse e também não atrapalhasse, nem interrompesse o programa que Deus tinha para realizar neste tempo final, o qual estava escondido de todos os seres humanos. Somente havia um que tinha esse conhecimento. E antes de ir, deixou bem estabelecido e deixou tudo para que quando aquele que estivesse revelando tudo o que foi encomendado revelar e se identificasse nas Escrituras, aí tudo ia começar a se abrir para a bênção de todos os filhos e filhas de Deus. Seria
esse oitavo filho, o Benjamim, quem não estava no quadro. Porque note que o irmão Branham, por isso diz ele que muitos desejaram agarrar essa bênção. Porque, por exemplo, você nota aí em 1 de Crônicas, capítulo 2, eu tinha mencionado 2 de Crônicas e é 1 de Crônicas, capítulo 2, versículo 13, diz: Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, a Abinadab, o segundo, a Simeia, o terceiro, Natanael, o quarto, a Radaí, o quinto, a Ozem, o sexto, e a Davi, o sétimo. E não disse mais nada. Vejam como aí as Escrituras, como Deus o ocultou, esse grande mistério desse oitavo, o qual não se menciona aí em 1 de Crônicas. E o deixou assim entre linhas, podemos dizer, porque ele ali estava mostrando que havia um oitavo, o qual não estava no quadro. Não aparecia entre os filhos de Jessé. Ou seja, não foi contado ali. Se você notar, não foi contado como os descendentes de Jessé. Falta um aí. Ou seja, que não estava ali aparentemente contado como um descendente de Jessé. Agora, vamos continuar aqui um pouquinho mais adiante. Nesta mensagem, o treinamento de Davi para a batalha, diz: portanto, será Cristo em seu anjo, assim como foi Jeová em Davi. Quem venceu Golias, será Jesus Cristo em seu anjo. Quem vencerá o anticristo, o homem de pecado, a besta, no último dia. E vocês encontrarão inúmeras mensagens que ele fala que o último profeta que ele envia à terra é o anjo do Senhor Jesus Cristo. E isso é a pura verdade. Assim mesmo é. Como quando Jesus dizia, os profetas profetizaram da lei profetizaram até João. Não havia mais ninguém depois de João. Igual o anjo do Senhor Jesus Cristo nos disse em diferentes mensagens que é o último que ele envia à terra. E é assim mesmo. Vejam como todas as Escrituras vão se abrindo, e recordem que até aí não há mais história, porque essa história é a que estamos agora vivendo. Depois desse sétimo anjo dispensacional, não há mais história. Até aí terminou tudo. E a história, daí em diante, é aqui agora, e nós estamos vivendo. E é esse oitavo anjo, depois do sétimo anjo, da sétima era da igreja gentia, esse oitavo representa o oitavo filho de Jessé. Vamos ter dentro de pouco todos estes desenhos que ele fez para falar um pouco mais sobre este tema que desde o domingo esteve se abrindo e já vínhamos guardando e buscando em todos os lugares tudo referente a este tema, o qual corresponde a este tempo final.
Continua dizendo aqui agora, vimos, esse é o nosso irmão William nessa mensagem que estamos lendo, o treinamento de Davi para a batalha. Agora vimos como Davi foi treinado pelo Espírito Santo que estava sobre ele. O treinou pastoreando ovelhas. Quando aparecia um leão e tomava a ovelha, Davi o seguia e tirava a ovelha. E se o leão se levantava contra ele, então Davi o agarrava pela queixada, o matava e levava a ovelha. E se era urso, também fazia o mesmo. Era a força, o poder do Espírito Santo, do Espírito de Deus em Davi, para poder fazer aquilo, porque nenhuma pessoa vai enfrentar um leão. Agora vimos como Davi foi treinado em seu ministério de pastorear ovelhas. Aí foi treinado para depois ser rei sobre todo o povo hebreu. Assim também vejam vocês, Cristo foi treinado para ser rei do universo completo, para sentar-se no trono do Pai, no céu. E agora, o anjo do Senhor Jesus Cristo é treinado pastoreando ovelhas também. Como Moisés foi treinado também no deserto por 40 anos, para depois ser um instrumento do Espírito Santo, do anjo do Senhor, para a liberação do povo hebreu, para ser o príncipe do povo hebreu, o legislador do povo hebreu e profeta do povo hebreu. E para o último dia, o anjo do Senhor Jesus Cristo, o oitavo Filho de Cristo como mensageiro, porque todos somos filhos do Senhor Jesus Cristo. Ele é quem produz por seu Espírito novo nascimento e por isso somos filhos e filhas de Deus. Viemos por meio de Cristo segundo Adão, o Filho de Deus, o qual está se reproduzindo em filhos e filhas de Deus. E de todos os filhos mensageiros, Cristo terá o último mensageiro, o menor deles, o Benjamim da família, dos mensageiros de Jesus Cristo para a sua igreja. E esse será ungido, terá o selo do Deus vivo, para poder enfrentar o anticristo, o homem de pecado, neste tempo final, e obter a grande vitória no amor divino. Nenhum dos anjos mensageiros obteve esta vitória final de enfrentar o anticristo, homem de pecado, e obter assim a grande vitória no amor divino. Será esse último que estará no meio da igreja, trazendo à igreja do Senhor Jesus Cristo neste tempo final a fé para serem transformados e depois, nessa manifestação gloriosa, chamada pelo reverendo William Branham da terceira etapa, aí o povo hebreu estará vendo e dirá: mas se este é quem nós estamos esperando, haverá um enfrentamento também com o anticristo, com a besta, que estará trazendo um aperto, a qual depois se converterá numa perseguição para o resto das virgens e também para os 144 mil. Mas já estarão selados os 144 mil e já também as virgens dormentes, adormecidas, terão o conhecimento divino da parte de Deus, de que terão que dar sua vida na grande tribulação. Ou seja, não poderão ser enganadas as virgens insensatas ou adormecidas pela besta, pelo anticristo. E também não os 144 mil. E por isso também darão suas vidas. Mas depois da grande tribulação, os 144 mil ressuscitarão. As virgens dormentes, adormecidas, ressuscitarão depois do milênio. Continua dizendo, e agora não falaremos muito disto para que o inimigo não saiba que Cristo tem uma grande batalha que será livrada contra o anticristo, porque o anticristo é quem vai se levantar contra Cristo, com os 10 reis. Contra quem? De Cristo. E Cristo é o quê? O ungido, o Messias. Mas Cristo vencerá, porque Cristo em seu anjo, porque Cristo
Repito, mas Cristo vencerá. Será Cristo em seu anjo, como foi Cristo, Deus, Jeová em Davi, o Senhor em Davi, quem venceu a Golias. Na página 51 embaixo, 52 e 53, veja o que diz. 51 embaixo diz, da mensagem à união invisível da noiva de Cristo, diz, surgirá um dia de ressurreição no qual o primeiro será o último e os últimos serão primeiros. Os antigos profetas virão brotando primeiro. E eles veem essa procissão marchando para cima no ar. E os que vivemos e ficarmos não seremos a delanteiras adiantados dos que dormem, porque a trombeta de Deus soará. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós cairemos na linha mesma com eles, entrando. Aleluia. Todos através da era de Lutero, Wesley, metodistas, presbiterianos, para baixo até a última era que recebe a palavra em sua era. Deus os abençoe. Preparem todas as coisas e o fogo cairá, descerá. Escreve a vinda do Senhor. E também desenha uma estrela como uma estrela, não a de Davi, uma estrela e uma pirâmide. E do outro lado desenha uma pirâmide e as eras. Vamos inclinar nossas cabeças só por um momento. Me pergunto nessa audiência visível dessa noite, enquanto os mantive aqui até as 9h30, há alguém aqui, há uma dezena aqui, quantos aqui? Há uma dúzia aqui, quantos dirão, irmão Branham, me envergonho de mim mesmo na forma em que vivi. Eu provei muitas denominações do homem e eu sei que não estou inteiramente com a palavra de Deus. Continua dizendo. Só vou pedir que ore por mim, irmão Branham. Levantem suas mãos. Deus abençoe. Somente vejam, olhem, ali em cima nos balcões ao redor. Deus abençoe. Não, agora não se envergonhem. Agora não estejam lá longe, através da nação, desde Nova York até Califórnia, do Canadá até o México. Vocês, pessoas que estão congregadas nessas igrejas, onde esses grupinhos fiéis que creram nessa mensagem com todo o seu coração, eles saíram fora de grandes tribulações, saindo através dessas denominações. Eles são germes, genes de vida. E ele escreve, sair de grandes tribulações é igual sair das denominações. Vocês sentem urgência nessa noite como o filhote de águia, que ouvem algo que é um pouco diferente do que tinham ouvido, mas, no entanto, em teu coração sabe que é a verdade? E ele desenha a pirâmide e as eras. Você, aqui, há um pastor em pé por aqui, por ali, em algum lugar. Você tem tua mão levantada. Ok, vou orar por você. Essas coisas não foram feitas em um canto, em uma esquina, amigo. Estreita é a porta e estreito o caminho, mas poucos os que encontram. Não saiam com essa multidão que está caminhando. Que está caminhando para lá, amigo. Essa era da igreja de Laodiceia. Podem pular de um lado ao outro e dançar sob as músicas. Mornos. Não disse que era frio como gelo. Agora dizia que era morno. Isso é pentecostal. Recordem que se corre 7 eras e para subir a oitava é esse chamado
E não se pode, nessa era representada na era de Laodiceia, nessa sétima era, para subir, esses que sobem não podem ser mornos. Haverá pessoas mornas, que nem é frio, nem é quente. Essa era representou a era sétima, a qual se corre dentro da pedra angular, mas que estará sendo cumprido plenamente neste tempo final para sair daí e entrar em uma nova dispensação. Vejam, em Efésios, todas essas escrituras, vamos ler talvez nesse mesmo dia de estudo, onde falaremos um pouco mais com todos os desenhos e tudo. Vejam Efésios, capítulo 1, versículo 5. En amor, habiéndonos nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que ele derramou profundamente sobre nós em toda sabedoria e entendimento, e desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. E escreve do lado de dispensação, e escreve em cima de dispensação a eternidade. A dispensação da eternidade. Na dispensação do cumprimento dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Agora, vejam vocês como aqui, continua dizendo o irmão Branham, dizia que era morno, e isso é pentecostal, e não sabem que é miserável, desprezível e cego. Cego ao quê? E aí desenha uma pirâmide às eras, e na sétima era faz uma flecha. Aí, quando ele diz pentecostal, cega ao quê? A palavra. E assim é. Na sétima etapa, neste tempo final, onde seriam cegos à palavra, que Deus estaria falando desde a parte mais alta, desde uma etapa mais alta, desde uma nova dispensação. Cega o que? A palavra, a manifestação da palavra, porquanto não veio através das suas organizações, eles não podem recebê-la. E escreve Laodiceia, cega a palavra manifestada. Vocês ministros aqui em Tucson nessa noite, eu não os responsabilizo por isso. Deus o faz. Eu estive lá por 3 anos. Agora vejo aqui algo que parece que vamos ter que falar. Vejam isto. Vamos ver se eu consigo assim rapidinho para... Porque já uma vez falamos e não lemos porque não tínhamos a mão, mas agora eu tenho aqui a mão. Diz
na página 458. Essa foi a parte que lemos, mas não tínhamos conseguido a outra. Diz, muito bem, isso é no livro das Eras, sem editar. Diz, muito bem, ele os quer quentes ao vermelho vivo, ou se congelando, um ou outro. Não sejam mornos. Não aparentem algo que não tem. Ou estejam ardendo para Deus, ou regressem à organização. Não sejam mornos. E escreve o túmulo frio. E desenha uma pedra angular. E as eras e a parte sétima e divide e diz a mesma coisa agora. Essa é a mesma coisa que aconteceu nessas igrejas aqui. Ele os quer quentes ou frios. Ele não quer nenhum morno. A isso chegou Pentecoste, a uma condição morna. Agora veja o que ele escreve. Aí continua dizendo. De vez em quando tomam um piano e uns quantos tambores e batem um pouquinho e obtêm suficiente música. Alguém se levanta e mais ou menos... Vocês sabem, mais ou menos dizem, glória a Deus, aleluia. E a música diminui. Isso é tudo. Ó, irmão, somente faz que Deus fique doente do estômago. Muito bem. Então, não está acontecendo muito. Como um avivamento ao vermelho vivo acontecendo neles, mas eles tinham bastante maquinária, mecânica nessa igreja. Vem vocês? Porque eram ricos. Ó, irmão, eles se uniam e faziam grandes serviços e tudo. Eles estavam tendo um bom tempo nessa igreja. Tudo isso é certo, mas tudo é uma maquinária mecânica. Mas não há calor do Espírito Santo. Vem? E ele escreve maquinária. E ele escreve maquinária. E vamos seguir um pouquinho mais aqui. Vamos continuar um pouquinho mais aqui. E vocês, ministros aqui em Tucson, nesta noite, eu não os responsabilizo por isso. Deus o faz. Eu estive lá por 3 anos. Disse a vocês que eu não começaria uma igreja. Não fiz. O irmão Perry Green a começou. Ele escreve Tucson. Ali estive 3 anos. E nenhuma vez vocês me convidaram ao seu púlpito. Estive em Tucson por quase 3 anos. Um desses dias Deus me levará do deserto. Essa mensagem deve viver. Eu tratei o melhor que posso para entrar em vocês. Eu sei a razão pela qual vocês o fizeram. Vocês sabem a razão pela qual vocês fizeram. Sua denominação os expulsaria. E ele escreve na mensagem, no livro das Eras, se referindo a essa página 458, ele escreve a mula, denominação, e escreve Perry Green. E ele ia pregar uma mensagem, a qual não fez porque teve ali o acidente. E tudo isso esteve se falando
à medida que vai se abrindo esse mistério do sexto selo, porque o sexto selo é o que faz a segregação. O sexto selo identifica tudo o que é frio, morno ou quente. Ou seja, revela o crente, quem se faz crente, o manufaturado e o incrédulo. Esses são os três tipos de crentes que há na igreja. E tudo isso está sendo revelado até identificar esse rastro da serpente, o caminho da serpente e tudo isso, o qual desemboca em Roma, o Papa, que é o homem de pecado, anticristo, a besta, que se levantará contra os filhos de Deus neste tempo final. Mas sabemos que a vitória Deus já profetizou, mas será uma batalha, uma luta, a qual vemos ali no livro do Apocalipse, capítulo 8, capítulo 17, versículo 8 diz: a besta que viste é e já não é, e está para subir do abismo e ir à perdição. Os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui é necessário a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. São também 7 reis. 5 já caíram. Um existe. E escreve aí César. E o outro escreve Nero. Ainda não veio. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Aí escreve Apocalipse 13. Versículo. Vamos a Apocalipse 13. Não diz o verso, vamos a Apocalipse 13. Apocalipse 13 não diz o versículo, mas é Apocalipse 13, mas vamos ler ali do versículo 11 em diante. Então vi subir da terra outra besta e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença e fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E fez grandes sinais, de maneira que até fogo fazia descer do céu a terra à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam na terra, e dizia-lhes que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Foi-lhe concedido também que desse fôlego à imagem da besta, para que ela falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na testa. Ou seja, se colocasse que aceitassem e creiam nessa doutrina, ou seja, creiam em todo esse ensinamento da besta e na mão que façam a vontade da besta. E fazia que todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto
um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de um homem. O seu número é 666. Esse é o número da besta. E continua dizendo, no capítulo 17, onde nos detivemos, versículo 11, vamos ver. Capítulo 17, versículo 9. Versículo 9. Aqui é necessariamente que tem sabedoria. 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está sentada. Versículo 10 já tínhamos lido. São também 7 reis. 5 já caíram. Um existe, ele escreve César, e o outro escreve Nero. Ainda não é chegado. Quando vier, convém que dure um pouco de tempo. A besta que era e já não é o 8º rei. Pertence ao 7 e vai à sua destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, e entregarão seu poder e autoridade à besta. Guerrearão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Escreve Apocalipse 19, 11 ao 21. E os que estão com ele são chamados, eleitos e fiéis. Aqui podemos ver esse enfrentamento que haverá, o qual esse vencedor do fim do tempo terá contra o anticristo, o homem de pecado, a besta, e a imagem da besta também. Tudo isso, toda essa vitória, toda essa guerra e toda essa batalha será a vitória de Cristo, do ungido. Continua dizendo, página 53, estou na mensagem A União Invisível, e vocês sabem que falei com muitos de vocês aqui no restaurante First, e vocês sabem que a verdade, vergonha deveriam ter, saiam disso, saia daí, irmão, saia daí. Se há alguma vida em ti, será como esse filhote de águia. Ele estava dizendo ali algo a esses grupos, a esses irmãos que estavam nesses grupos. Recorde, um desses dias escutarão isto pela última vez. Estamos bem perto agora. Vocês não virão nessa noite? Amado Deus, nós estamos agora em reverência num dia de ação de graças que realmente é Senhor. Eu estou agradecido, Senhor, por viver neste dia. Esse é o dia mais grande, maior. O apóstolo Paulo desejou ver este dia. Os grandes homens antigamente desejaram vê-lo. Os profetas desejaram vê-lo. Eles buscaram por esse dia. Abraão buscou esse dia porque ele buscou a cidade cujo artífice e arquiteto era Deus. E está suspensa sobre nós nessa noite. Ele escreve a 6ª dimensão. João, vendo o Espírito de Deus descendo do céu, deu testemunho e soube que esse era o Filho de Deus. E pense agora, ele está escolhendo sua noiva. E escreve uma igreja, filha de Deus. E escreve,
Este é o dia maior. Um traço, hoje, oitavo dia. Amado Deus, por toda a terra, fale aos seus corações. Tu és o único que pode transformar seus corações. Ele escreve, transformar os corações. Eles nunca veriam se fosse que desde o princípio estava colocada aí essa semente. E escreve alma. Vejam se não está colocada essa semente aí na alma, não podem ver. Mas se está colocada aí na alma, essa semente, verão essa voz, a reconhecerão, porque a natureza que eles têm é essa semelhança de Deus. É essa semelhança de Deus, ou seja, como ele disse antes, quando lemos ali, na página 38, é a teofania. Semelhante é igual, a teofania vem? Ou seja, eles o veriam. Senhor, o cego guiará o cego e cairão no buraco tão certo como qualquer coisa, porque tua palavra diz que cairão. Agora, Pai, que nós possamos ver através do país ao redor do mundo, na África, dezenas e dezenas, pela África do Sul, Moçambique, todo o longo do país, pequenas assembleias, levando essas fitas magnéticas e, consequentemente, essas fitas irá a 20 diferentes nações estranhas, diferentes. Estão começando a ver-se e se afastando, cegos, centenas e centenas deles. Não serão necessários muitos, Senhor. E Cristo virá quando o último membro for recebido no corpo. Senhor, Deus, esta noite estou pedindo à noiva, aos que eu sinto que se afastaram e estão esperando que se separem em toda coisa do mundo, devem permanecer à presença da cálida luz do Filho de Deus, banhando-se em sua palavra e em seu amor. Quando entrar o último membro, aí é que o ungido de Deus viria. E já identificamos quando foi que entrou esse último membro a fazer parte da Igreja do Senhor, o qual nos coloca em um tempo muito, mas muito dentro à eternidade. Como é que ele diz? Vamos ver se isso conseguimos. Onde ele diz que o lançaria direto à eternidade. O lançaria a essa dispensação. Vamos ver se conseguimos rapidinho. Isso está no livro de Citações. Em la página 105. Na página 105, e vamos ver. Aqui em outro livro de citações também. Para ver também o que ele anotou ali. Livro de citações, página 105, parágrafo 910. Eu creio que se alguém entrasse em cheio a essa mensagem e não entendesse, ou melhor dito, que entendesse ao vir a ela em cheio, isso quase o lançaria em rapto para a eternidade.
e desenha uma pedra angular, sem sabê-lo, somente ao entrar em cheio, ao que nós sabemos, entendemos e vimos. E escreve ao rapto e eternidade. E escreve se alguém entrasse na mensagem, seria lançado no rapto e eternidade. E aí dibuja também outra pirâmide. E acá aí desenha também outra pirâmide e aqui escreve neste outro livro de citações, escreve o envia ao rapto e à eternidade. Essa mensagem. Ou seja, aqui este tempo é o tempo onde estaríamos entrando em cheio a mensagem e, consequentemente, nos lançaria em cheio, nos lançaria à eternidade. Sem sabê-lo, diz ele ali. Sem sabê-lo, ele diz ali. E como nos diz ele acá, como nos diz ele aqui, nessa parte que lemos, este é o dia maior. Hoje, oitavo dia, colocou entre parênteses, este é o maior dia. Hoje, o oitavo dia. Podemos colocar assim a essa conversa que tivemos nesta ocasião e que Deus nos permita continuar compreendendo, vendo e entendendo tudo que Deus está cumprindo e estaria cumprindo no meio da igreja. E me passaram um extrato que, ou seja, na página, e em outra mensagem mais, também ele relata, mas no livro dos selos, para que tenham aí. Muitos lemos, mas eu não tinha anotado. E aqui nosso irmão William, em el libro de los sellos, vamos a ver este otro también para tenerlos los dos. No livro dos selos vamos ter este outro para ter os dois, porque a igreja está entrando em cheio, completamente a mensagem, porque a ela é que Deus deu a promessa de lançá-la à eternidade, ou seja, de lançá-la no rapto, de ir no rapto, portanto, ela é quem vai receber essa promessa. Essa promessa não é para nenhum outro tempo, porque se tivesse sido para outro tempo, teria ocorrido já o rapto, já teria ocorrido a ressurreição e teria ocorrido já a ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, que não ocorreu em tempo passado, em tempos passados, mas que tudo isso está já predestinado para ser cumprido neste tempo final. Vamos ler aqui essa partezinha aqui. Uma ocasião que ocorreu algo muito formoso. Vejam, página 436 do livro dos selos. Me lembro daquela ocasião quando estava tocando esse hino e um jovenzinho foi trazido à plataforma para que eu orasse por ele, porque tinha as pernas todas torcidas. A jovem aquela, creio que era menonita, estava tocando o grande curador. Alguns me perguntavam que se podia
dama tocar o piano, e eu disse que sim, porque isso já tinham me comentado o irmão William, e também tínhamos visto nas mensagens do irmão Branham, e também em diferentes atividades que ele tinha também, havia uma mulher tocando piano. Ou seja, que também isso podem fazer nos lugares onde tem somente um piano, porque se falou faz pouco de tudo que estava ocorrendo, ou parte do que está ocorrendo, no cumprimento do que foi visto pelo reverendo William Branham em alguns escritos do irmão William, e cada congregação teve diferentes instrumentos, como por exemplo, alguns optaram pelo piano, mas eles estão conscientes que cada ministro é individual, ou seja, que aqui ninguém está obrigando a fazer isso, porque não venham a dizer, Benji, o reverendo José Benjamin Pérez disse que tinha que ser assim. É uma ordem, diretriz ou uma ordem, que façam isso. Vocês buscam esse áudio, aí foi trazido esse ensinamento, e quem captou vai continuar essa linha do que se falou ali. Quem não, também a pessoa deixa que faça como melhor parecer. Não levante uma, vamos dizer, algo que eu mandei fazer obrigado. Ninguém se obriga a nada aqui. Por isso faço esse pequeno parênteses de que cada congregação é independente. Não somos uma denominação. Mas recordem que Deus tem sempre uma só direção, orientação. E cada um vê essa orientação e vê qual é a maneira e a forma em que Deus se agrada neste dia no qual estamos vivendo. E poderíamos aí falar inúmeras escrituras, mas vamos deixar pelo momento aí nesse tema, mas eu queria fazer esse esclarecimento que cada um faça como o pastor aí na sua igreja receba da parte de Deus essa revelação conforme ao que se está pregando e falando e ensinando, e assim opere na sua congregação. Nós desejamos, neste tempo final, agradá-lo em tudo. Não em algumas coisas nada mais, mas em tudo. E o que se falou ali, e o que se está falando e o que se falará, é o que está sendo dado desde o lugar santíssimo. O qual é algo que não estava escrito. Diz, me lembro daquela ocasião, quando estava tocando esse hino, e um jovenzinho foi trazido à plataforma para que eu orasse por ele, porque tinha as pernas todas torcidas. A jovem, aquela, creio que era menonita, e estava tocando o grande curador, agora está perto. Ela tinha o cabelo longo e loiro, penteado ao longo das costas. O Espírito Santo tocou a criança somente pela imposição das mãos.
E ele saltou dos meus braços e começou a correr, dando voltas aqui na plataforma. Sua mãe se levantou e desmaiou. Então, o Espírito de Deus caiu sobre essa jovem menonita que estava tocando piano. E seus familiares estavam sentados aqui no culto, com suas vestimentas religiosas. E quando o Espírito caiu sobre ela, saltou do piano com as mãos elevadas ao céu, e seu cabelo tão formoso, e começou a cantar em espírito. Parecia um anjo. E quando se afastou do piano, o piano continuou tocando sozinho. O grande curador agora está perto. Vejam como Deus estava ali em Espírito Santo, no meio dessa atividade, e como a Deus lhe agradou tudo que estava sendo efetuado ali, e era tão e tão agradável diante da presença de Deus, que o próprio Espírito Santo se colocou a tocar o piano. Coisa que talvez não vimos na história da Escritura da Bíblia, mas agora vemos como Deus nos mostrou ali isso tão glorioso que ocorreu nessa atividade, como algo que não apareceu na Bíblia. Ou seja, vemos que não estava como que não estava no quadro, vamos dizer, como esse oitavo filho de Jessé. Vejam como também algo físico, como ou seja, algo material, não estava contemplado na Escritura. Deus o tinha reservado para este tempo. Vejam como Deus guardou isso para este tempo. Como a Ele lhe agradou mostrar no tempo do irmão Branham isso que no fim do tempo estaria sendo usado para que o Espírito Santo, enquanto estivesse se manifestando no meio da igreja, estivesse sendo usado. Toda a vida do irmão Branham, tudo. E também todos os das eras e dos mensageiros anteriores. Mas quem mais se refletiu foi na vida do reverendo William Branham. E até as próprias atividades, tudo que ele tinha no meio da sua campanha, das suas atividades e tudo, refletiam este tempo final. E como algo que não estava na Bíblia, vejam como Deus estava ali usando. Como a Ele lhe agradou isso que estava sendo tocado ali. E sua essência, sua presença, estava continuando ali tocando o piano. Continua dizendo, haviam centenas de pessoas presentes e todos olhavam essa maravilha, que o piano tocava sozinho. Então foi quando olhos saíram das suas cadeiras de rodas, outros se levantaram das suas macas e demais coisas e regressaram às suas casas caminhando curados. Esse mesmo Jesus Cristo está presente nessa manhã igual, como esteve lá nessa ocasião. Somente creiam. Toquem esse hino, por favor. Todos estejam em oração. Vejam como a Ele lhe agradou isso nessa ocasião. Agora, se isso foi algo que ocorreu nesse momento, onde estava sendo manifestado em uma porção, essa manifestação da terceira etapa, e ocorreram
esses milagres, quanto mais será quando no meio da igreja estarão todos os elementos, estará todo o quadro completo. No cumprimento dessa terceira etapa, já em sua manifestação plena, nessa atividade que o irmão Branham viu, onde viu a coluna de fogo atuar ali, operar ali maravilhas e milagres, vejam tudo o que estará ocorrendo ali. Se isso ocorreu ali, quanto mais quando ocorrer essa manifestação gloriosa em toda a sua plenitude. Algo grande está se preparando. O quadro está se armando. E tudo está se colocando no cenário para obter cada um de nós nossa adoção. Estamos na etapa, os preparativos para ser em breve adotados, para em breve ser raptados, para ser lançados à eternidade. Foi para mim um privilégio e uma bênção poder enviar essas palavras de saudação. Sob este tema, este é o dia maior, hoje, o oitavo dia. Nesse dia de ação de graças, que tenham todos bom apetite deste alimento espiritual e bom apetite os que já tomaram o café da manhã ou almoçaram e os que jantarão também do alimento físico. Que Deus os abençoe e os guarde a todos.